Números 23, 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Amém? Todos acharam? Sim? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Até aqui. Coloca a sua Bíblia no assento. Coloque a sua mão no seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui diante da tua presença e precisamos te ouvir. Que os nossos olhos estejam abertos, os olhos do nosso coração, os nossos ouvidos espirituais estejam desobstruídos, para que a gente possa receber, Deus, toda a sua palavra. E ela produzir em nós, Senhor, mudança, transformação, cura, encorajamento, correção, consolação. Faz a tua vontade se cumprir em nós através da sua palavra. Nos limpa através dela. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, louvá-lo pela sua poderosa palavra. Palavra viva e eficaz e que permanece para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o Deus. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. É tão bom nós virmos à casa do Senhor, nos aproximarmos de Deus, para saber que Deus é o Deus do impossível, não é? Tão bom a gente se lembrar, trazer à nossa memória essas verdades. De que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. É muito bom saber que Deus é o Todo-Poderoso, que abre céus, se for necessário, para nos abençoar, que abre mar vermelho para a gente andar a pés enxutos, que faz porta abrir aonde não tem. Deus é poderoso para fazer rios correr no meio do deserto. Deus é poderoso para endireitar as coisas que estão tortas. Deus é poderoso para fazer as pessoas nascerem de novo. Deus é poderoso para recriar uma nova história. Deus é poderoso para nos dar uma nova chance. Ele é o Deus que tudo pode fazer, que restaura, que criou todas as coisas. Isso é verdade. É verdade. Mas hoje, eu quero ministrar o teu coração sobre limites que Deus se impôs. Não o homem que impôs a ele, mas ele que se impôs. Por quê? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. A não ser que ele mesmo tenha colocado um limite. Deus pode fazer muitas coisas, e todas as coisas que ele quer. Mas hoje nós vamos ver sobre algumas coisas que Deus não pode fazer. Amém? As crianças, geralmente, ou adultos, eles têm que não cresceram, que não amadureceram, às vezes pensam como crianças birrentas. Tem criança que às vezes olha para o almoço e a mãe fez ali feijão, arroz, carne, pôs proteína, pôs legumes, pôs folhinha vegetal. E as crianças, na maioria delas, olha para aquilo e torce o nariz. Fala, não quero, não gosto, nunca viu na vida, nunca experimentou, mas geralmente fala, não gosto. E algumas delas têm um paladar assim para tudo aquilo que é muito doce, para tudo aquilo que é muito gorduroso. Por que eu não posso comer batata frita no café da manhã, no almoço, no jantar? Por que eu não posso comer chocolate toda hora que eu quero? Por que eu não posso comer bolachinha recheada sempre que eu quero, tomar refrigerante sempre que eu quero? Por que minha mãe me põe limites?
Por que ela me manda comer algumas coisas que eu não gosto? E às vezes as pessoas vão crescendo e não se desfazem desses maus hábitos, né? E levam isso para a sua vida e até transferem essas coisas, esses maus hábitos, para hábitos espirituais. E pensam assim, Deus, por quê? Por que eu não posso comprar certas coisas na hora que eu quero? Por quê? Eu tenho direito de extravasar, eu tenho direito. Por que eu não posso dar vazão para todos os meus sentimentos, já que a gente tem visto essas semanas, Deus tem falado muito ao nosso coração aqui, à nossa igreja, sobre lidar com emoção e sentimento e escolher, decidir obedecer a palavra. Não ser levado por sentimentos. Mas, de repente, você fica pensando assim, mas por que eu não posso? Por que é tão errado? Irmãos, a gente precisa amadurecer na fé, amém? E não fazer igual criança, que fica diante do pai, como um menino que queria muito, um menino de 6 anos, viu um relógio de ouro na vitrine e queria tanto aquele relógio. E aí ele fez aniversário, ele fez 7 anos de idade, e ele tinha falado para o pai que ele queria ganhar de presente um relógio de ouro. E aí, quando chegou no dia do aniversário, o pai e a mãe fez o bolinho, chamou os amigos e tal, e ele pensando, eu vou ganhar meu relógio de ouro. E aí o pai dele veio com uma bola. Ele olhou para aquela bola e chutou bem longe, com raiva, não porque queria brincar, mas com muita raiva. Ele pensou e falou, pai, mas eu falei o que eu queria um relógio de ouro. Foi bem claro. Por que o senhor me deu uma bola? Ficou com muita raiva do pai, muita raiva do brinquedo, não brincou com aquela bola, não usufruiu de podia ser uma tarde tão legal. E a pessoa, ele chama todos os amiguinhos dele brincar de bola, ele não quis, emburrou, ficou chateado. E aí, quando ele tinha 20 anos de idade, no seu aniversário de 20 anos, o pai dele pegou e deu um relógio de ouro para ele. Falou, filho, você lembra disso? Aí ele, pai, eu lembro. Mas por que você está me dando isso agora? Porque agora você tem maturidade para lidar. Não poderia te dar um relógio de ouro naquela hora. Mas ele não entendia. E ele ficou chateado e ficou brigando com o seu pai. E a gente hoje precisa entender que Deus está nos chamando a crescermos um pouco mais. E a palavra de Deus mesmo mostra isso. A fé, meu irmão, que você tinha quando você se converteu, não pode ser a mesma que hoje. Se você se converteu há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, a fé que você tem que ter hoje, ela tem que ser maior, ela tem que ser melhor, ela tem que ser mais madura. A gente precisa crescer na graça, no conhecimento e na nossa fé. Precisamos ser mais maduros, porque não vai adiantar você brigar com Deus. Deus é fiel e Deus se impôs alguns limites. E não adianta a gente ficar assim, por favorzinho, Deus. Faz para mim, Senhor. Abre para mim, sabe? Quebra meu galho, por favorzinho. Sou eu que estou pedindo. Eu só vou pedir só mais essa vez. Depois você não precisa me fazer mais nada. Se o Senhor me der esta bênção. Se o Senhor abençoar isso aqui, que eu sei que está errado. Mas quebra meu galho só agora. Não. Deus se impôs alguns limites. E eu quero te mostrar apenas 5 hoje. E começar com 1, que está em Hebreus, no capítulo 6, no verso 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito,
se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro limite que Deus se impôs: ele não pode mentir. Deus não mente. Aquilo que ele falou que vai fazer na sua vida, não importa o tempo que passe, como Abraão, mais de 20 anos, mas ele esperou com paciência, ele creu contra a esperança, ele sabia em quem estava crendo. Deus não pode mentir. Deus falou: certamente te abençoarei e te multiplicarei, e isso aconteceu, e chegou o momento em que ele viu a promessa se cumprir, ele segurou a promessa no seu colo, ele contemplou, ele desfrutou, porque Deus não pode mentir. Deus não mente. Então não adianta a gente falar assim: Senhor, por favorzinho, só por mim, faça isso. O Senhor falou que vai abrir a porta, as janelas do céu, sobre aqueles que trazem todo o dízimo e a oferta à casa do tesouro. Essa é a verdade do Senhor. Ele não pode mentir. Então ele fala: traz, e eu vou abrir as janelas do céu. Faça isso. Então não adianta a gente falar assim: não, Senhor, faz de outra maneira, se ele já mostrou como ele vai fazer. Você pode dizer para o teu irmão: Deus não pode mentir. Ele não quer mentir. Ele se colocou esse limite. Quando Deus fala assim: dai, e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Melhor é dar do que receber. Promessas que Deus fez, ele não pode mentir. Então é assim que acontece. Quando Pedro pergunta: Senhor Jesus, nós deixamos tudo. Nós deixamos família, nós deixamos emprego, nós deixamos nossos sonhos, tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Jesus fala: todo aquele que deixa, que realmente se renuncia, deixa tudo, casa, deixa a família, deixa sonhos, tudo por amor à minha palavra, para cumprir o meu chamado, vai receber 100 vezes mais ainda aqui nessa terra. Deus não pode mentir. Só que é para fazer do jeito que ele mostra. E não querer que ele faça de outra maneira, porque Deus não vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos, imaginamos, sentimos. Mas Deus faz isso segundo os limites que ele se impôs. Outro limite que Deus se impôs está em João, no capítulo 3, verso 17. João 3:17, verso 18. O 16 você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ou para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O limite que Deus se impôs aqui é um segundo limite. Ele não pode salvar pessoas que desprezam sua graça. Para sermos salvos, para pregarmos o evangelho genuíno, nós não podemos vender, negociar a salvação, porque a graça, a salvação, a libertação só chega para pessoas que não desprezam a graça de Deus, que não desprezam o que Deus já fez na cruz.
Aquele que crê está salvo. Aquele que crê em Jesus como seu suficiente salvador de seus pecados, suficiente salvador de seus vícios, suficiente salvador de si mesmo. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, sermos salvos de nós mesmos. Dos nossos maus desígnios, maus desejos, maus sentimentos. Aquele que crê no unigênito Filho de Deus já está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. As pessoas que você ora, que você intercede, que você quer ver salvo, pessoas da sua família, não ore de outro jeito. Senhor, por causa de mim, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ele tem temor de Deus, Senhor. Faz tudo errado. Te desobedece, mas tem temor de Deus. Não ore assim, porque Deus não vai ouvir isso. Ore, Deus, em nome de Jesus, que Ele encontre arrependimento, para que Ele pare de desprezar a sua graça, Senhor. E assim Ele possa nascer de novo, e assim Ele possa verdadeiramente entrar no reino de Deus. Revela-te a Ele, Senhor Jesus, para que Ele nasça do ventre espiritual, da água e do Espírito, e assim Ele possa de verdade desfrutar da graça de Deus, Senhor. Vamos crescer na fé, meus queridos. E parar de fazer orações infantis e birras com Deus. Porque Deus não vai ouvir isso. Não vai fazer isso. Por mais que a gente tenha olhos meigos com Ele. E uma carinha muito fofinha diante do Senhor. Deus é fiel a Ele mesmo, em primeiro lugar. Deus nos ama porque Ele se ama. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. Precisamos entender, ter um relacionamento mais maduro com Deus. Um limite que Deus se colocou está em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Deus não pode fazer? Deus não condena aqueles que já estão em Cristo Jesus. Se você tem convicção de que você está em Cristo Jesus, se você tem convicção que você tem fé realmente no Senhor, que você nasceu dele, que Ele mora em você, que você é a habitação do Senhor, então para você já não há nenhuma condenação. Jesus não te condena, Deus Pai não te condena, muito menos o diabo. Não há condenação para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Deus não pode fazer isso. Por que então você aceita tanta acusação? Se você sabe que está em Cristo. Está em Cristo. Se você está em Cristo. Se você sabe que seus pecados foram perdoados. Se você sabe que você tem a unção de Deus para viver uma vida nova e abençoada. Não há o que te barre mais. Não há o que te prenda mais. Nem Deus te condena. Foi como Jesus falou para aquela mulher. E aí? Ninguém te atirou pedra nenhuma? Eles tinham pecados, né? Ninguém te condenou? Ela, não. Eu também não. Vai e não peques mais. João 16, 23. Deus não pode mentir. Deus não pode salvar pessoas que desprezam sua graça. Deus não pode condenar os que já estão em Cristo. E em João 16, 23 diz assim: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Se você está fazendo uma oração que é segundo a vontade de Deus, que está dentro do propósito do Senhor, se é da vontade do Senhor, Deus não pode rejeitar esta oração. Acho que vocês não entenderam.
Se você está orando segundo a vontade de Deus, em nome do Senhor, em favor do reino e do nome do Senhor, se você está orando segundo o propósito de Deus, orando ao Pai, porque Ele é o único que pode nos dar alguma coisa, porque toda coisa boa, todo dom desce do Pai das luzes para nós. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes sobre nós. Então, se você está orando ao Pai, Jesus fala aqui, pedindo alguma coisa ao Pai, Ele vou considerar em meu nome. Você precisa acreditar naquilo que você tem colocado diante de Deus e descansar. Porque quando você faz esse tipo de oração, Deus não rejeita. Você está com o coração no trono do Senhor? Você está com todos os seus pecados confessados diante do Senhor? Se está perdoado. Se você está querendo realmente viver os propósitos de Deus e sabe que está neles, as tuas orações, elas chegam até ao céu. Elas sobem com um perfume suave a Deus. E Deus se agrada dessas orações. E Deus não despreza. Deus guarda e Deus envia os seus servos, os seus anjos, para trazer as coisas que a gente precisa. Deus não pode rejeitar as orações que Ele mandou a gente fazer em nome de Jesus. E dentro do propósito dEle, Ele realiza, Ele cumpre os desejos do nosso coração. Quando a gente se agrada dEle, Ele não rejeita as tuas orações, quando elas são feitas com o coração, providas de um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Se você quer realmente ser santo, o Espírito Santo te ajuda a ser santo, porque Ele não rejeita a sua oração. Se você quer ser realmente uma pessoa curada, a palavra de Deus fala, cura-me, Senhor, e serei curado. Liberta-me, Senhor, e serei livre. Como o pastor falou aqui, a oração de Davi, Senhor, eu fujo. A oração dele. Deus respondia, foge. Ataco, ataca. Você tem que entender isso. Deus não rejeita a oração de um filho. Por quê? Porque Ele é fiel. Por quê? Porque Ele é um pai que se compadece dos seus filhos. Por quê? Porque Ele falou que é assim que funciona. Porque isso é um princípio. Orar. Bater na porta para que a porta abra. É um princípio. A porta não se abre assim, como as portas automáticas. Você nem decidiu se você quer entrar ainda, ela já abriu para você. De repente você fica lá brincando, opa, vou parar, não vou. E fica aquele jogo. A porta de Deus, ela abre quando você bate. Deus se deixa achar para você quando você busca. Então, as orações, você precisa entender, ora, meu irmão, ora. Busca Deus, coloca os seus sonhos, os seus medos, coloca os seus objetivos, profetiza. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar distraído, ora, profetiza, porque Deus não rejeita, não pode rejeitar a nossa oração. Não pode rejeitar a nossa oração quando a gente faz segundo a vontade dEle, quando a gente ora a Ele de verdade. Porque às vezes a gente está orando para nós. Olha o que Jesus fala. Antes ele estava dizendo para os discípulos, antes vocês não tinham pedido nada ainda em meu nome, mas agora, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos considerará em meu nome. Às vezes a gente está orando para nós e não para o Pai. É uma reclamação, é uma reclamação em voz alta e que às vezes você acha que é uma oração. Fala que é uma oração aquilo, e não é. Quando você tem convicção, seja aqui na igreja, seja lá no seu quarto sozinho, seja onde for, você está aqui, eu estou diante do meu Deus, o meu Pai, e vou colocar isso diante do Senhor, eu sei que Ele vai resolver, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai tratar. Isso é uma oração ao Pai. Deixou de ser uma coisa humana e terrena. Isso Deus não rejeita. Amém? O quinto limite que Deus se impôs está em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5. Hebreus 13, 5.
de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Não te deixarei, ele fala, olha, nunca, nunca, jamais te abandonarei. Deus não pode abandonar aquele que nele confia. Deus não abandona aquele que confia nele. Deus não permite que aqueles que confiem nele sejam envergonhados. Deus não permite, Deus não pode fazer isso. Ele se impôs isso, eu não posso fazer isso. E como ele não é homem, nem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, ele fala e ele cumpre. Ele promete, ele faz. Amadurecimento da nossa fé, meus irmãos. Vamos olhar para o nosso Deus e entender que Ele é Deus. E nós somos seus filhos, seus servos. Ele é Deus, todo-poderoso. E nós somos totalmente dependentes dEle. E que é Ele que manda, Ele é o Senhor. E a gente obedece. A gente não faz a compensação, igual Saul fez, não. De não obedecer, depois querer sacrificar. Não. Isso é uma fé improdutiva. Isso é uma fé infantil, mirrada. O que Deus está querendo que a gente tenha é uma fé que produz bons frutos. É uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé madura. Quem entende quem Deus é, quem entende quais são os propósitos de Deus, quem entende qual é o seu lugar no reino de Deus. Seu lugar no reino de Deus é como uma pessoa, é de uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Uma pessoa que está aqui para ouvir e sair por aquela porta e espalhar, e anunciar, e deixar as pessoas verem através da sua vida quem Deus é e o que Ele pode fazer. É uma fé que não faz com que a gente queira barganhar com o Senhor para ter uma bênção. E fazer as coisas do nosso jeito e depois fingir que Deus não está vendo. Não. Deus é bom, Deus é fiel e merece que a sua igreja, que o seu povo o ame, o adore e esteja dentro daquilo que Ele falou para a gente fazer. Não é o Evangelho que se enquadra a nós, é a gente que se enquadra ao Evangelho. É a gente que se enquadra, que toma a forma de Deus. Não que Deus queira tomar a nossa forma, ou as nossas práticas, ou viver no nosso mundinho. A gente que tem que viver no mundo de Deus. Deus não é para fazer parte do seu mundo, Ele tem que ser o teu mundo. Porque Ele é Deus, porque Ele é zeloso, porque Ele não aceita meio coração, não aceita meia obediência, como Saul. Meia obediência é igual desobediência. Saul poderia ter sido um bom rei, meus irmãos. Ele poderia ter sido um bom rei. E é triste ver quando as pessoas imitam esses exemplos ruins. Ele começou bem, mas terminou mal. Por quê? Meia obediência. Por quê? Porque ele era infantil com Deus. Ele fazia birra com Deus. Ele mentia. Ele queria que Deus mudasse os planos segundo a conveniência dele. Ele queria cuidar da nação de Deus, de Israel, segundo a conveniência dele. Você não pode cuidar da sua família, você não pode cuidar dos seus trabalhos, você não pode cuidar do ministério segundo a sua conveniência. Não! Tudo que a gente faz tem que ser segundo os padrões santos do Senhor, porque ao final das contas nós queremos agradar a Deus. Porque no final das contas nós estamos fazendo para Deus. E Ele tem que se agradar. Tem que ser útil para os planos do Senhor. E não segundo o que a gente está imaginando, o que a gente está querendo. Fé madura é o que Deus quer para nós. Deus pode fazer muitas coisas.
Mas essas coisas aqui Ele não vai fazer. Quando eu olhei para essa mensagem, eu falei, nossa Deus, como assim? Até para mim foi confrontador. A gente pensa assim, Deus pode fazer, Deus vai fazer, independente de um monte de coisa. Não, não. Deus tem princípios que Ele segue para haver ordem no reino. Porque o Evangelho do Senhor tem ordem. Casa de Deus tem ordem. Um casamento tem que ter ordem. O serviço que a gente entrega ao Senhor tem que ter ordem. E, aliás, Deus fala que quem faz relaxadamente as coisas para Ele se torna maldito. Então, maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. Aí você pensa assim, aqui na casa de Deus, na sua casa, quando Ele fala para você cuidar da sua família, a gente não cuida. Está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quando uma mulher que tem que ser ali a submissa, ajudadora, auxiliadora, não é, está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Quando o marido não é o cabeça do lar, não é o sacerdote, não cuida ali, está fazendo relaxadamente, e assim vai. Deus não pode mentir, Deus não vai salvar pessoas que desprezam sua graça, Deus não condena aqueles que já estão em Cristo, Deus não rejeita a nossa oração, e Deus não abandona aquele que nele crê. Esses 5 pontos aqui é para nós nos avaliarmos. A palavra de Deus, ela precisa ser como um grande scanner dentro de nós, como a mais poderosa ressonância magnética, e analisar, e examinar as nossas motivações, discernir os nossos pensamentos, as nossas motivações. Então, o que é? Você vê aqui para a casa de Deus hoje, para saber que Deus não vai fazer algumas coisas. Não desse jeito que você estava pensando. Então, vamos entrar dentro do propósito de Deus. Então, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Me mostra. Desse jeito eu vi que o Senhor não faz. Como é que o Senhor vai fazer? E é nisso que eu quero entrar. Eu quero colaborar. Eu não quero te atrapalhar, Senhor. Sabe? Terrível. Pessoas que atrapalham o propósito de Deus na vida deles. Não, não, não. Eu sou maior interessado em ser feliz. Eu sou maior interessado em caminhar bem juntinho com o Senhor. Me mostra como é que o Senhor vai fazer. Então, analisando isso, ó, se você estava meio desanimado, achando que a promessa não ia chegar, olha, Abraão esperou e recebeu. E aquilo que você já viveu, que Deus já te deu, poxa, se alegra com isso. Vai trazendo à memória aquilo que te traz esperança e saiba que Deus não mente. Está desprezando a graça de Deus em alguma área? Se você está desprezando, saiba que Deus não vai abençoar dessa forma. Deus não abençoa quem faz isso. Quer ser abençoado, não despreze a graça do Senhor. Está perdoado dos seus pecados, sabe que está em Cristo Jesus, então para de aceitar a condenação, porque nem Deus está te condenando, nem Deus te condena quando você está perdoado, porque Ele lançou seus pecados no mar do esquecimento. Você só precisa avaliar. Está em arrependimento, está perdoado. Ore a Deus. E saia daqui confiante que se você crê nele, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que mais nós precisamos? Ele é o nosso auxílio. Não temerei. O que poderá fazer a você, o homem? O quê? Que o homem vai te prejudicar? Está com medo do homem por quê? Está com medo do ser humano por quê? Está com medo dos principados potestades por quê? O Senhor é o teu auxílio. Está com você o tempo todo? O tempo todo? Dizendo nunca. E depois ainda jamais. Ô igreja, entenda quem Deus é. Não queira você ultrapassar os limites de Deus, nem queira que Deus ultrapasse, porque Ele não vai fazer isso. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós.